Qual é o seu sonho? O que te motiva a envelhecer? O que te motiva a sair da cama todos os dias? Fiquem tranquilos que isso não é um vídeo motivacional, mas é uma pergunta real que eu fiz para uma paciente que eu atendi essa semana, Joana. Nome fictício, porque eu troquei por questões éticas, mas eu quero dar um nome nesse vídeo. Joana. Joana é uma senhora de 70 e poucos anos que eu fiz essa pergunta baseado principalmente nos seus hábitos. Ela é uma senhora de 70 e poucos anos que fuma bastante, então fuma mais de um maço por dia, não tem hábitos considerados saudáveis, come bastante doces, apesar de ser diabética. Além disso, quase não sai do sofá por muitas dores no corpo. E esse vídeo é sobre Joana, sobre projetos de vida, sobre sonhos. E como que a gente pode se engajar com essas pessoas, com as pessoas, para tentar melhorar a vida delas. Né? E eu quero trazer aqui algumas reflexões do livro da professora Miriam Goldenberg, A Bela Velhice. A professora Miriam Goldenberg, ela é uma antropóloga que fez algumas reflexões, muito estudo com idosos aqui no Brasil, para pensar na bela velhice, nos projetos de vida e nos projetos de envelhecer. Então ela traz essas reflexões e me motivaram, me afetaram para pensar de novo para vocês e para todo mundo que medicina não é só remédio. Medicina é a gente conectar com essas pessoas e afetar e ser afetados por elas. Então a professora Miriam fala que é importante a gente ter projetos de vida, a gente ter sonhos, a gente buscar coisas novas, né? E outra coisa que é importante também é a gente ouvir a voz das pessoas idosas, que muitas vezes são silenciadas e apagadas. E muitas vezes num processo que a gente chama de morte social. Morte social é a pessoa está viva, mas socialmente está morta. Para uma sociedade que valoriza a juventude e tem esse senso de utilitarismo baseado no capital, uma pessoa idosa que se aposentou, entre aspas, perdeu a utilidade. E qual é o impacto disso na saúde mental de uma pessoa, na saúde biopsicossocial? Então eu quero falar de Joana. Joana, né? Então essa senhora que não sai do sofá por dores, não para de fumar, come muitos doces apesar de ser diabética. Minha lição de casa foi perguntar para ela qual o seu sonho. Por que ela está viva? Por que você ainda estaria viva? E nisso, talvez, tentar resgatar um senso de que vai tentar motivá-la a buscar uma mudança. A uma mudança que ela ainda está viva. E ainda aproveitar essa vida do jeito que for. Então a gente se conectar. Mas eu não quero que também a gente culpe Joana, né, por várias questões, porque muitas vezes numa lógica motivacional, numa lógica da utilidade, muitas pessoas vão lá e culpam o indivíduo, sem olhar para o social, sem olhar para o programático. Né? Então existe sim esse processo de morte social de muitos idosos, mas a gente não pode colocar a culpa nele, na culpa na Joana. Por que ela não se engajou? Por que ela não foi num grupo de comunidade? Por que ela não fala com os vizinhos? Então a culpa não é do indivíduo apenas, né? A gente tem que pensar no social. Porque existem questões diversas na nossa sociedade que impedem o engajamento, a participação social. E também o programático. O nosso poder público precisa também criar estratégias de participação social, de engajamento e de coesão dessas pessoas. E aqui também que me motivou a fazer esse vídeo foi um artigo recentemente publicado por uns pesquisadores brasileiros que avaliou isso, avaliou como que o nosso capital social, essa coesão social, essa participação social impacta na mortalidade de idosos. Então eles avaliaram mais ou menos 1.000 idosos e esses 1.000 idosos, dentre eles, aqueles que tinham maior participação social com coesão nessa rede de capital social, ou seja, serem visitados por um vizinho ou visitar alguém, se engajar em alguma atividade, e essas pessoas tinham menor chance de morrer. Então aqui vamos falar que capital social ele tem impacto na saúde física, né? Então no nosso impacto biopsicossocial. E de novo, não quero que caia sobre o indivíduo por ele não se engajar em atividades sociais. A gente tem que falar também do social e a gente tem que falar do programático. E aqui um recado para Joana. Joana, foi muito interessante que ao eu fazer a pergunta sobre se ainda tem algum sonho, você sonha com o quê? Você teria vontade do quê? Eu fiquei feliz, porque Joana talvez voltou a sonhar. Não numa questão assim, mas eu percebi que Joana ficou pensativa. Pode ser que nada dos sonhos dela ainda voltem a se concretizar, mas vamos tentar junto, como equipe multiprofissional. Profissional da medicina, profissional da enfermagem, profissional da psicologia, profissional da fisioterapia, todo mundo junto tentando fazer Joana sonhar. E aí, qual o seu sonho?